História da Igreja Batista em Eufrazina, 107 anos, 1/1/2022. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Romanos 1, 14 e 15. Paulo pagou a sua dívida conosco, quando em Santos, São Paulo, pelo ministério da primeira igreja cristã evangélica paulistana, fundada por Reginaldo Jung e Frederick Charles Glass em 1901, Samuel Antônio Pires de Melo se converteu numa série de conferências feitas pelo Glass e seu auxiliar José Greisenberg, no mesmo ano da fundação da igreja, inclusive influenciado pelo livro O Peregrino, traduzido pelo Dr. Robert Reid Calley, fundador da Igreja Evangélica Fluminense, onde o pai de Samuel foi presbítero. Já convertido e sob o poder do Espírito Santo, Samuel Antônio Pires de Melo, em 7 de setembro de 1902, chega a Paranaguá e começa a pregar o Evangelho que o salvou, tendo organizado a primeira igreja cristã evangélica em solo parnanguara, com o batismo de 70 pessoas, feito por Frederick Charles Glass, conforme o seu livro nos diz, Aventuras com a Bíblia no Brasil. A convite de Aristides Rebiche, um dos batizados, Samuel Antônio Pires de Melo e alguns auxiliares vieram a Buquera, onde moravam familiares e amigos de Aristides Rebiche, os quais ouviram pela primeira vez a mensagem do Evangelho pregada por Samuel, e muitas conversões aconteceram, conforme o testemunho de Domingos Gonçalves de Paula, em 16 de março de 1903, quando presente neste culto, onde falou de sua conversão pela primeira vez. Todos ali eram lavradores e possuíam grandes glebas das melhores terras do local. Levantaram-se ali 2 homens que foram grandes pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, João Dias Pinheiro e Pedro Cunha, homens de fé e de poder na Palavra de Deus, fundadores da Igreja Cristã Evangélica no Cedro, em 1905, e no Itaqui, em 1907. Samuel Melo tinha o seu coração nessa igreja, por saber que os que mourejavam ali eram verdadeiros homens de fé e dispostos a darem suas vidas pelo trabalho do Senhor. Em julho de 1906, contava com 22 membros. Chegando ao seu limite físico, Samuel entrega para a denominação batista a sua igreja com 210 membros, em setembro de 1910, descansando no Senhor em 1º de junho de 1911, quando pastoreava a Igreja Batista de Campinas, São Paulo. A Igreja Cristã Evangélica, em solo parnanguara, foi aceita como primeira Igreja Batista em Paranaguá na 5ª Convenção Batista Brasileira, na Bahia, em 23 de junho de 1911. O missionário Roberto Pettigrew, primeiro pastor batista da PIB, viajou ao Açungui, Serra Negra, Antonina, Morretes, Bucara, Curitiba, quantas vezes lhe foi possível. Compreendeu que não dava para fazer muita coisa sem um companheiro aguerrido. Conhecido e aprovado pelo missionário Roberto Pettigrew, quando de suas atividades no Alagoas, convidou para vir a estas plagas o pastor Manuel Virgínio de Souza, que no dia 12 de dezembro de 1912 desembarcou em Paranaguá em companhia da sua esposa, 9 filhos e uma empregada, um dos mais operosos obreiros que já pisaram esta boa terra, e sem favor algum, seu Virgínio, como era chamado pelo povo em geral. Foi músico, sapateiro, alfaiate, tamanqueiro, celeiro, fabricante de pentes, etc. Entendia de tudo um pouco. Ao chegar em Paranaguá, foi convidado para assumir o ministério pastoral da Igreja Batista em Antonina, onde fez a sua sede missionária e de onde viajava pelo litoral. Para uma melhor educação de seus filhos, foi morar em Curitiba, e em 11 de abril de 1913 dizia:
Em Buquera tem uma congregação bem animada, já construindo a sua casa de oração, composta de 5 famílias. Foram membros fundadores, conforme a ata de organização da Igreja Batista do Buquera, pela PIB de Paranaguá, em 1º de janeiro de 1915, os seguintes irmãos: João Dias Pinheiro, Pedro Cunha, Sebastião Dias Pinheiro, Ana Modesto Vação, Edu Virgem Cunha Pinheiro, Exaltina Dias Pinheiro, Cesária Dias Pinheiro, Hipólita Dias Pinheiro, Bernardo Dias Pinheiro, Leonardo Nunes Vação, Sebastiana Dias de Souza, Balduína Dias de Souza, Antônia Dias de Souza, Nestor de Souza, Ana Dias Pinheiro, Maria Dias Pinheiro, João Pereira, Antônia Maria Pinheiro, Manuel Policarpo, Pedro Luiz Ferreira, Ana Maria Ferreira, Apolinária Dias, Virgínia Vação, Jesuína Vação da Cunha, Francisco da Cruz Pereira, João Pedro Pereira, Serafina Rodrigues Pereira, Maria Laurinda Alves, Colecto Alves Vidal, Roque Alves Cardoso, Antônio Alves Filho, José Delfino Manuel Vidal e Damares Dias. Neste mesmo ano, infelizmente, Dona Maria Luísa de Souza, esposa do pastor Manuel Virgínio de Souza, vítima de febre puerperal, veio a falecer no dia 12 de outubro, deixando-o desolado com seus 10 filhos na orfandade, mas ele não se abateu, continuou a sua luta. Organização da Convenção Batista Paranaense. O missionário Roberto Pettigrew, que era também pastor da Igreja Batista de Curitiba, sentiu que havia necessidade de unificar os trabalhos de evangelização da beira-mar com a capital, num esforço sincronizado, dando origem à Convenção Batista Paranaense. O pastor Manuel Virgínio de Souza se desdobrou para ver concretizada a magna Assembleia. O encontro foi em Antonina, nos dias 3 a 5 de junho de 1918, no templo da Igreja Presbiteriana. Foram representantes das igrejas Curitiba 3, pastor Roberto Pettigrew, Oscar Assenheimer e o pastor João Emílio Enke. Paranaguá 2, Evaristo Nascimento e Marcílio Manuel de Jesus. Antonina 4, Hipólito Ribeiro da Costa, Elias Brits, Francisco Brits e Isabel do Carmo. Assungui 2, Urbano Pereira Lopes e Antônio Pinheiro. Buquera 3, pastor Manuel Virgínio de Souza, Sebastião Dias Pinheiro e Pedro Souza. Cedro 1, Pedro Cunha. Foi eleita a diretoria como segue: presidente, pastor Manuel Virgínio de Souza, vice-presidente Evaristo Nascimento, primeiro secretário João Emílio Enke, segundo secretário correspondente missionário Roberto Eduardo Pettigrew. No mesmo ano houve outra reunião no Buquera, mas muito fraca. Por motivos desconhecidos, a Junta de Missões Nacionais cortou o salário do pastor Manuel Virgínio de Souza. Sem opção de sustento de sua numerosa família, em 1916, mudou de Curitiba para o Buquera, onde fez roça, equipou uma canoa moda nordestina, arranjou espinhel, tarrafa, rede de pesca e enfrentou os problemas gerais da vida de pescador. Sacrificou a família, padeceu muito, mas não desanimou jamais. Remando a sua canoa, manteve o seu programa de evangelização, fez viagens para Antonina, Paranaguá, Serra Negra, Cedro e Alures. Causa-nos vexame recordar desse fato, mas ilustra o que foi o heroísmo do verdadeiro missionário, sua atividade e coragem, bem como demonstra o quanto foi falho e negativo o início da obra no que concerne às responsabilidades e privilégios da mordomia cristã no sustento pastoral. O pastor Manuel Virgínio de Souza sofreu na carne essas falhas da denominação batista e da igreja. O missionário Arthur Beriaditer, em 1918, foi encontrá-lo lá no Buquera, levou-o de volta a Curitiba, onde seus filhos se formaram todos. Convenção Batista Paraná Santa Catarina ou interestadual. Com a ajuda de Abditer e a cooperação dos batistas letos de Santa Catarina, foi organizada a Convenção Batista Paraná Santa Catarina de 10 a 13 de julho de 1919. Se hospedou na primeira Igreja Batista de Paranaguá, Paraná, com 9 igrejas representadas, dentre elas 3 catarinenses, Rio Novo, Mãe Luzia e Rio Branco. Representantes: pastor Guilherme Butler, Roberto Clavin, Jacob Clava e Eduardo Bloch. Observação: 6 do Paraná era a estrutura da Convenção Batista Paranaense, já organizada em Antonina. Diretoria eleita: presidente reverendo
Guilherme Butler, secretário o pastor Manuel Virgínio de Souza. Acompanhados pelo pastor Manuel Virgínio de Souza, agora secretário e representante da Igreja Batista em Buquera, realizaram um excelente trabalho na evangelização do nosso litoral. O impaludismo, porém, se apossou daquele corpo frágil, porém enérgico e tenaz. Foram longos anos de lutas. Teve de se submeter a uma cirurgia da qual sobreviveu, mas não foi mais aquele combatente de outrora. Continuou fazendo suas visitas nas regiões da beira-mar, vencendo os sacrifícios das jornadas, sempre alegre e prestativo. Seus últimos meses foram dolorosos para a sua existência. Na manhã fria de 6 de julho de 1951, faleceu em sua residência de aluguel, a Rua Buenos Aires 631, Curitiba, com 77 anos. O missionário Arthur Beriaditer, que havia retornado a estas plagas em 1918, continuou a batalha e já em janeiro de 1919 organizou uma escola diária anexa em Buquera, a qual funcionou sob os cuidados do irmão Marcílio Manuel de Jesus, da PIB de Paranaguá, por vários anos, com frequência superior a 20 alunos, até ser transferida para Eufrazina. Mais tarde, já que as famílias mudavam para Eufrazina, a igreja foi transferida também, onde foi construído o segundo templo para a igreja próximo à Pedra Preta, então dirigida pelo superintendente Pedro de Souza e outros. Ajudaram no ministério pastoral após o pastor Manuel Virgínio de Souza os seguintes pastores: Carlos Lehmann, João Pupo, João Weidmann, Xavier Assunção, Alípio Cordeiro, João Clark, Jonas Souza, Paulo Gailit, Gerald Mahil, Ismael Alves Pires, Glacir Machado, Kaiser, Acácio, Diego e outros. De 1921 a 1924, tivemos a ajuda do pastor Carlos Lehmann, o qual foi presidente da convenção em 1921 e pastor da PIB de Paranaguá de 1922 a 1924. De 1925 até 1945, não temos fontes históricas, a não ser a atuação do pastor Carlos Stroberg Leto, o qual foi secretário correspondente e tesoureiro da Convenção Batista Paraná Santa Catarina por 17 anos. Nesse período, ele administrou ajuda ministerial ao nosso litoral. Deus então o direcionou à pessoa de João Pupols, ainda evangelista, convidado a enfrentar este desafio, o qual veio trabalhar auxiliando o pastor Carlos Stroberg no ministério da Igreja Batista em Itaqui, em 1945. De Itaqui se projetava por todo o litoral, pregando, batizando, ensinando e formando corais, enfrentando todas as vicissitudes da região, inclusive de Eufrazina. Usando as suas canoas Zezé, doada pelo missionário Arthur, aliás Aben Oliver, e Arlude, doada pelos irmãos Arvido e Ludmila. Um dos obreiros brasileiros da liderança do Paraná, pastor Francisco Rodrigues de Melo, escrevendo sobre o trabalho que se desenvolvia no litoral deste estado, assim se expressou a respeito da participação dos batistas letos. Os irmãos letos, aqueles mesmos que criaram o Centro Evangélico de Evangelização Varpa Palma, que espalharam o evangelho no avanço da estrada de ferro Sorocabana, de Ourinhos a Porto Epitácio, de onde se originou a maior parte das igrejas da Alta Sorocabana, estenderam as suas vistas para o litoral paranaense. Olhem que é preciso mesmo ter olho comprido e visão alargada, mas tiveram, e mandaram para esta região difícil alguns elementos que aqui aportaram com simplicidade, com propósitos humildes, mas cheios de amor às pobres almas perdidas deste vasto litoral. João Pupo, João Weidmann e, por último, Alfredo Clava trabalharam de dia construindo as suas próprias embarcações e nelas faziam viagens à noite para levar a semente do Evangelho às vilas, aldeias, ilhas e pequenos povoados da região. Há trabalhos estabelecidos em muitos lugares. João Pupols está no litoral desde junho de 1945. É um verdadeiro lobo do mar. Cremos que o trabalho nunca esteve tão promissor como o verificamos agora. Eu, pastor Ayrton Alexandre Pires, e minha mulher Célia Regina Alexandre Pires, hoje atuando nesta igreja, também somos frutos desse trabalho dos irmãos letos. Evangelizados e batizados em 4 de abril de 1973 pelo pastor Carlos Stroberg, da Igreja Batista de Jardim América, em Londrina, Paraná,
e doutrinados pelo pastor Paulo Galliter, na então Igreja Batista de Vila Guaíra, Curitiba, Paraná, o qual nos incentivou para estudarmos no então Seminário Teológico Batista do Paraná e para o Ministério Pastoral e Pedagógico, o que assim fizemos, sendo eu ordenado ao Ministério Pastoral em 19 de junho de 1982. Que assim o Senhor Deus recompense aos irmãos letos pelo legado que nos serve de exemplo, no zelo pela evangelização das almas perdidas. Em Eufrazina exerceram liderança a seguir João Dias Pinheiro, Pedro Cunha, Sebastião Dias Pinheiro, Antônio Alves Pires, Pedro José de Souza, Selmiro Martins, Augusto Ferreira da Costa, Salvador Pinheiro, Genésio Ferreira, Ataliba do Carmo, Ismael Alves Pires, Juvenal Alves da Silva, Daniel Gaspar Lopes, Luiz Pires, Felipe Policarpo, Sebastião Dias Pinheiro Filho, Alcebiades Machado, Agostinho Pires, Estevão Pinheiro, João Alexandre Pires, Augusto Martins, Romão Delfino, Levi Pereira, Ocir Ferreira, Elaine Marise dos Santos, Dejair Alves, Gilmar Salvador Pires, Leomar Delfino, José de Oliveira Policarpo, José Ferreira Filho e hoje Oberdão Ferreira dos Santos. No centenário da igreja, foi honrada com 2 placas de menção honrosa, uma da Convenção Batista Paranaense e outra da Associação Batista do Litoral do Paraná. E ainda uma honraria feita pelo então irmão vereador Jaime Ferreira dos Santos Viana. Gratidão. Também queremos agradecer ao irmão Jamil do Povo, ao irmão Carlos do Povo, porque eles lideraram a reforma do templo, lideraram a reconstrução da casa do Gilmar e também a construção da sede da associação e do turismo aqui de Eufrazina. E também ao senhor Benildo, pela vinda da escola estadual com incentivo da igreja. Registrei em áudio a história mais completa, aproveitando a pandemia do coronavírus a partir de 17 de março de 2020, quando o templo foi fechado e canceladas as atividades presenciais. Assim demos continuidade aos cultos e assembleias por WhatsApp, continuando a história pelas atas digitadas. Hoje já voltamos aos cultos presenciais, graças às vacinas permitidas por Deus, mas ainda com cuidados preventivos. Que Deus abençoe a todos que têm colaborado para a confecção desta história e nos abençoe nesta comemoração dos 107 anos de organização da Igreja Batista em Eufrazina, para a sua honra e para a sua glória. Maranata, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.